Oi, galerinha, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui com mais uma aula remota, né? E hoje nós vamos falar sobre contrato social. Atualmente existe uma burocracia para abrir uma empresa e com o objetivo de registrar legalmente o funcionamento do negócio perante o governo, há a necessidade de elaborar um contrato social para que sejam definidos o objetivo, o ramo da empresa, como também os aspectos societários e informações referentes ao capital social. O contrato social é um documento que estabelece normas de relacionamentos entre o sócio que existem dentro da sociedade. O contrato social é a certidão de nascimento da pessoa jurídica. O estatuto e o contrato social têm a mesma finalidade. A diferença é que o estatuto é utilizado pelas sociedades em ações e entidades sem fins lucrativos. Já o contrato social é utilizado por todas as outras sociedades. O contrato social, ele é o esqueleto da empresa. É ele que determina como a empresa vai seguir, quais serão as regras dentro da empresa. Então, o Código Civil, ele estabelece quais são as normas obrigatórias que devem conter no contrato social para a validade dele. E é exatamente sobre isso que iremos falar agora. Nós vamos começar falando sobre as cláusulas básicas do contrato social. O Código Civil brasileiro fixou cláusulas básicas do contrato social. São cláusulas mínimas que uma sociedade empresária deve adotar nos contratos sociais. E estão previstas lá no artigo 997 do Código Civil. Vou ler para vocês, tá? A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, primeiro, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas. Segundo, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Terceiro, capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender quaisquer espécies de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Quarto, a cota de cada sócio no capital social e o modo de realizá-la. Quinto, as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consiste em serviços. Sexto, as pessoas naturais incumbidas de administração da sociedade e seus poderes e atribuições. Sétimo, a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas. Oitavo, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. É ineficaz em relação a terceiros qualquer pacto separado, contrário ao disposto ao instrumento do contrato. Muito bem. O contrato social ele pode ser feito por instrumento particular ou público. Na prática, predomina o contrato por instrumento particular. Além das cláusulas obrigatórias discriminadas no artigo 997 do Código Civil que acabamos de ler, os sócios eles podem estipular livremente outras cláusulas contratuais, desde que lícitas e possíveis. Muito bem. As alterações das cláusulas obrigatórias, que são enumeradas pelo artigo 997 do Código Civil, que nós lemos, depende do consentimento de todos os sócios, ou seja, por deliberação unânime,
que seria isso? Todos os sócios têm que concordar. E é isso que trata o artigo 999 do Código Civil, que vou ler para vocês, tá? As modificações do contrato social que tenham por objeto matéria indicada no artigo 997 dependem do consentimento de todos os sócios. As demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, se o contrato não determinar a necessidade de deliberação unânime. Qualquer modificação do contrato social será averbada, cumprindo-se as formalidades previstas no artigo antecedente. Muito bem. Qualquer alteração que seja feita do artigo 997, ou seja, a disposição de alteração do contrato social de matéria que são indicadas no artigo 997, só pode ser feita com a aprovação de todos os sócios. Isso torna o contrato rígido, pois o consenso total, na prática, ele é muito difícil de ser obtido, para não se dizer impossível. Imagina vocês que todos os sócios da empresa teriam que concordar com essas mudanças. E isso é muito raro, muito difícil isso acontecer. O bom senso, ele recomenda a regra da maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos votos do total dos sócios, ou, no máximo, a maioria correspondente de 2/3 do capital social. Mas isso é para o artigo 997, aquilo que determina no 997, tá? A não ser que o contrato social ele diga outra forma de votação, outra forma de decisão. Tá? Mas se ele não disser, eu tenho que seguir o que está escrito no Código Civil, no artigo 997 e 999. As demais cláusulas livremente estabelecidas pelos sócios, além daquelas que estão previstas no artigo 997 do Código Civil, podem ser alteradas por maioria absoluta, ou seja, por deliberação da metade mais um do total de cotas dos sócios integrantes da sociedade. Qualquer modificação no contrato social deve ser averbada no registro competente, ou seja, ela tem que ser anexada lá no registro onde foi efetuado o registro da sede da empresa, ou seja, aquele primeiro contrato social. Então, se eu fizer alguma alteração no contrato social, eu preciso fazer a averbação depois lá na junta comercial, onde eu averbei o contrato, onde eu registrei a minha empresa, tá? Muito bem. As obrigações dos sócios começam de imediato, com o registro do contrato social lá na junta comercial, no órgão respectivo, salvo se este fixar outra data. Como assim? Eu fiz o registro lá na junta comercial do meu contrato social, e aí as obrigações dos sócios começam a partir do momento que eu fiz o registro. Agora, se no contrato social determina que tal data, tal dia vai começar a contar as obrigações dos sócios, aí eu vou seguir aquilo que está determinado no contrato social. Caso contrário, assim que eu fizer o registro, já está com as minhas obrigações perante os sócios e perante terceiros já começam a ter validade. Quando é que termina? Ela termina quando há liquidação da sociedade, ou seja, quando foram extintas as responsabilidades sociais, né, conforme for terminando os contratos. Bom, antes mesmo de formalizada a sociedade pelo registro do contrato, os sócios eles já estão obrigados entre si, desde a assinatura do contrato, e especialmente pela integralização do capital social.
A partir do momento que eu assino o contrato social, ainda não dei entrada na junta comercial, mas a partir do momento em que eu assino, eu já tenho obrigação para com o meu sócio. Eu já tenho direitos e deveres para com o meu sócio, porque o contrato social nada mais é que um acordo que é feito entre os sócios. Então, a partir daquele momento, eu já tenho um acordo pré-estabelecido e eu já tenho obrigações com ele. Tá? A partir do momento que eu faço o registro, aí eu já tenho obrigações e deveres perante a sociedade, perante terceiros, perante o governo. Mas enquanto eu não faço o registro, a minha obrigação, assim que eu faço a assinatura com os sócios, ela começa perante os sócios, entre os sócios. O sócio, ele não pode ser substituído no exercício de suas funções, entendidas essas como exercício normal de suas atribuições inerentes à sua condição de sócio, tais como os direitos de fiscalização de atos da administração da sociedade, voto nas deliberações, participação nos resultados na proporção estipulada no contrato, verificação do estado do caixa, pagamento das obrigações assumidas com terceiros, inclusive as relativas a tributos, e dentre outras. Então, essas funções, elas são indelegáveis, a não ser com o expresso consentimento de todos os sócios, aí eu posso delegar. Fora isso, essas funções que eu citei são alguns exemplos de funções indelegáveis, ou seja, eles não podem transferir para terceiros essas funções que elas são somente dos sócios. O contrato social, ele não pode excluir qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas, pois essa cláusula, se caso houver, ela se torna nula. Então, não pode haver nenhuma cláusula no contrato social onde exclui a participação dos lucros ou das perdas de algum dos sócios. A sociedade, ela adquire direitos e assume obrigações por meio de seus administradores, com poderes especiais, que representam ativa e passivamente perante terceiros, inclusive na via administrativa ou judicial. Se os bens da sociedade, exceto no caso de limitada, não forem suficientes para o pagamento das dívidas, os sócios eles respondem pelo saldo da dívida que restar depois de liquidados os bens da sociedade, na proporção em que participem das perdas sociais, salvo no contrato social a cláusula de responsabilidade solidária. Se tiver no contrato social a cláusula de responsabilidade solidária. Se isso acontecer, aí é diferente, tá? Os bens particulares dos sócios só podem ser executados por dívidas da sociedade, depois de executados os bens sociais. O sócio admitido em sociedade já constituída e em funcionamento não pode eximir-se das dívidas sociais anteriores à sua admissão. Ele não pode dizer, como eu entrei agora, eu não me responsabilizo por aquelas dívidas que foram contraídas antes de eu entrar na sociedade. Por isso que é muito importante que o sócio ele verifique qual é a situação real da empresa. Se a empresa está em dívida, se ela está devendo alguma coisa, se ela está direitinho a empresa, né? Então, por isso que é muito importante, porque ele também, a partir do momento que ele vira sócio, ele também vai responder. Ele também tem responsabilidade. Ele não pode se esquivar dessa responsabilidade. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as cláusulas que são obrigatórias no contrato social. A primeira cláusula que deve vir no contrato social é a qualificação dos sócios. O sócio, pessoa física, deve ser qualificada pelo nome completo, nacionalidade, estado civil, regime de bens, caso ele seja casado, data de nascimento, se ele for solteiro, profissão,
número do CPF, documento de identidade, devendo ser mencionado o número, órgão expeditor desse documento e a unidade de federação que emitiu esse documento. O número de registro no órgão de classe, caso haja, o domicílio e a residência, com indicação do tipo e nome do logradouro, número, bairro ou distrito, município, unidade de federação e CEP. Essas são as informações obrigatórias que devem ter na qualificação dos sócios. No caso de o sócio solteiro ser menor de 18 anos, de acordo com o artigo 1690 do Código Civil, deve ser observado o seguinte: o maior de 16 anos deve ser assistido pelo pai, mãe ou tutor, devendo constar, além da qualificação completa do assistente, a expressão assistido por. Como assim? Eu vou qualificar todo esse menor de 16 anos, tá? E aí depois eu vou colocar a expressão assistido por e vou qualificar aquela pessoa que está assistindo aquele menor. Ou seja, essa pessoa que é assistente, ela tem que ser capaz, ou seja, ela tem que ser o maior capaz, ela tem que ser maior de 18 anos completos, tá? Então, eu vou toda a qualificação, porque como aquela pessoa, aquele sócio, ele é maior de 16 anos, ele é considerado ainda um incapaz, um relativamente incapaz. Então, ele precisa de um auxílio de alguém, tá? Então, ele vai ter um assistente legal. Já o menor de 16 anos, ele deve ser representado pelo pai, mãe ou tutor, devendo constar, além da qualificação completa do representante, a expressão representado por. Da mesma forma, como eu falei, o menor de 16 anos, ele vai ter a sua qualificação completa no contrato social. Seguido da qualificação dele, vem escrito a expressão representado por e vem a qualificação do seu representante legal, tá? Como eu disse, a mesma coisa do assistido, esse representante legal, ele precisa ser maior que 18 anos ou ter 18 anos completos. Ele precisa ser um agente capaz, ele precisa ter a maioridade civil. No caso de um sócio emancipado, maior de 16 anos, né? O emancipado ele pode ser maior de 16 anos e menor de 18 anos. Então, no caso do sócio emancipado, deve constar na qualificação a forma da emancipação e deve ser arquivado em separado a certidão comprobatória da emancipação, devidamente registrada no Registro Público de Pessoas Naturais, no caso de outorgada pelos pais ou por sentença. Então, lá no contrato social, além de eu mencionar que aquele menor de 18 anos e maior de 16 ele é emancipado, eu preciso também arquivar junto o documento, a cópia do documento de emancipação. Muito bem. Também temos o caso do sócio analfabeto. O sócio analfabeto ele deve ser informado o nome e a qualificação completa de um procurador que vai ser constituído com poderes específicos por instrumento público. Esse sócio, que ele é analfabeto, por ele não saber ler nem escrever, ele precisa nomear um procurador. E a qualificação desse procurador tem que estar completa no contrato social. E não posso fazer uma procuração simples. Essa procuração ela tem que ser pública. Tá? E aí eu tenho que anexar essa procuração lá no contrato social. Também temos o caso de sócio pessoa jurídica. No contrato deve constar o nome empresarial, o endereço completo da sede, se ela for sediada no Brasil,
o número de registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, número do CNPJ e qualificação completa daquela pessoa que representa essa pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica nós sabemos que é uma empresa, então ela vai ser representada por alguém. Eu preciso também da qualificação dessa pessoa que vai representar essa pessoa jurídica, essa empresa. Temos o caso também do sócio domiciliado no exterior. Ele deve ser representado também por um procurador, com poderes para receber citação, devendo constar no preâmbulo a qualificação completa do procurador e a expressão representado por seu procurador. Tá? Esse procurador ele precisa residir no Brasil. Tá? É por isso que o sócio domiciliado no exterior ele precisa nomear um procurador no Brasil, porque essa pessoa vai responder por essa empresa aqui no Brasil. Então, vai toda a qualificação do sócio que é domiciliado no exterior, como também o representante desse sócio, no caso, esse procurador. Além da cláusula da qualificação dos sócios, que não pode faltar no contrato social, tem a cláusula também do nome empresarial. É considerado nome empresarial a firma ou a denominação que foi adotada para o exercício da empresa, equiparando-se a ele, para efeitos de proteção legal, a denominação das sociedades simples. Tá? O artigo 1155 do Código Civil, ele fala sobre isso. Vamos ler. 1155. Deixa eu achar aqui. Só um minuto. Considera-se nome empresarial a firma ou a denominação adotada de conformidade com este capítulo para o exercício da empresa. Equipara-se ao nome empresarial para os efeitos de proteção da lei, de denominação das sociedades simples, associações e fundações. O nome empresarial ele deve ser composto de acordo com o tipo de sociedade a que se refere e pode ser procedido das siglas ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte. Vai depender do tamanho da empresa e de como ela vai ser registrada. Tá? O nome da empresa também pode ser idêntico ou semelhante a nome já não pode ser idêntico ou semelhante ao nome que já foi registrado. Aí eu preciso colocar qualquer coisa que venha a distinguir. Isso também é com base no direito da personalidade. Eu não posso, a empresa ela também tem direito de personalidade. Eu não posso colocar um nome idêntico daquele que já exista. Tá? A empresa ela também tem que ter nome único. Se tiver o nome que já existe, eu preciso modificar e colocar qualquer coisa que venha a distinguir esse nome, tá bom? A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites dos respectivos estados, podendo o uso do nome se estender a todo o território nacional. Isso está determinado no artigo 1166 do Código Civil. Vamos ler. Vamos lá. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou as respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial.
Por esse motivo, se o empresário tiver nome idêntico a de outro já inscrito, ele deve acrescentar designação que o distingua dos demais. Isso também está previsto no artigo 1163 do Código Civil. Vamos lá. O nome do empresário deve distinguir-se de quaisquer outro já inscrito no mesmo registro. Se o empresário tiver nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga. A inscrição será, porém, cancelada a requerimento de qualquer interessado, quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando ultimasse a liquidação da sociedade que o inscreveu. Isso também tem previsão legal no artigo 1168 do Código Civil. Vamos ler. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado ou quando ultimasse a liquidação do capital que o inscreveu. Aquele que for prejudicado poderá propor a qualquer tempo ação para anular a inscrição do nome empresarial, feito por violação da lei ou do contrato. Isso também tem previsão legal no artigo 1167 do Código Civil. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Muito bem. Continuando. O artigo 1165 do Código Civil menciona: se optar pela firma ou razão social que é composta pelo patrimônio de todos ou de qualquer dos sócios, em caso do falecimento, exclusão ou retirada de sócio, deverá ser alterado o nome empresarial. Então, vamos lá. 1165. O nome de sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Então, se isso acontecer, se ele falecer, for excluído da empresa ou for retirado dos sócios, eu preciso também alterar o nome empresarial, porque o nome dele não pode permanecer no nome empresarial. Isso é o que menciona o artigo 1165 do Código Civil. O artigo 1164 do Código Civil, ele também fala que o nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente do estabelecimento pode, por ato entre vivos, se o contrato social permitir, usar o nome do alienante precedido do seu próprio, com a qualificação do sucessor. Vamos lá. 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. O adquirente de estabelecimento, por ato entre vivos, pode, se o contrato o permitir, usar o nome do alienante precedendo do seu próprio com a qualificação de seu sucessor. Então, vocês podem observar que eu não posso fazer qualquer coisa com o nome empresarial só porque eu sou o dono da empresa. O Código Civil, ele determina algumas regras para o nome empresarial e eu tenho que segui-las. Tá? Eu não posso, só pelo meu bel prazer, por eu ser proprietária da empresa, decidir o que vou fazer com o nome empresarial. Não é bem assim que funciona. Eu tenho que seguir as normas previstas no Código Civil. Outra cláusula que deve conter no contrato social é o endereço comercial da sede e das filiais. A sociedade deve indicar em seu contrato social o endereço completo da sede de cada uma de suas filiais, se for o caso, se caso houver filiais. Deve ser mencionado o tipo e o nome do logradouro, o número, o complemento, se caso houver,
bairro ou distrito, município e unidade de federação em CEP. Ou seja, eu tenho que ter o endereço completo, tanto da sede quanto das filiais, caso haja filiais, tá? Outra cláusula obrigatória no contrato social é o objeto social. O objeto social ele deve ser descrito detalhadamente, com todas as atividades que serão desenvolvidas pela sociedade, mencionando o gênero, a espécie, tudo que for fazer parte daquela atividade empresarial. A validade do contrato social depende da observância dos requisitos para a validade do negócio jurídico em geral, relacionados no artigo 104 do Código Civil. Vamos ler o artigo 104 do Código Civil. Deixa eu procurar aqui só um minuto. Artigo 104. Do Código Civil. A validade do negócio jurídico requer, primeiro, agente capaz, segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. Nesse caso, a validade do contrato social depende do objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? O que seria isso que o Código Civil, no artigo 104, ele determina? Ele diz que o negócio jurídico, ou seja, uma transação jurídica que é feita dentro de uma empresa, a primeira coisa para ela ter validade é ter um agente capaz, ou seja, essa pessoa que está firmando esse negócio jurídico, ela precisa ter capacidade civil, ser maior, ser um agente capaz, ou seja, ela precisa ter 18 anos completos, ou está dentro das 5 exceções, que eu posso atingir a maioridade civil antecipadamente. Né? Quando é que isso ocorre? Né? Quando é que eu atinjo a maioridade civil antecipadamente? No caso da emancipação, que é feita pelos pais, né, no cartório, né? No caso do casamento, emprego público, economia própria e colação de grau em ensino superior. Se, caso eu tiver entre 16 e 18 anos, eu estiver dentro dessas 5 exceções, eu sou considerado um agente capaz, ou seja, eu atingi a maioridade civil antecipadamente. Mas a regra geral é que eu tenha 18 anos completos. O segundo requisito de validade para o negócio jurídico, né, é objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O que seria um objeto lícito? O objeto lícito seria aquela transação, aquela atividade econômica, aquela atividade empresária, aquela atividade que eu vou exercer dentro da minha empresa. Ela precisa ser legal. Ou seja, ela não pode ser contrária à lei, né? Ela não pode ter nada que abone a legalidade dela. A segundo requisito dentro desses requisitos é a possibilidade, ou seja, o objeto ele precisa ser possível. Não adianta eu montar uma empresa e oferecer terrenos para vender na Lua, né? Seria impossível. Então, a minha atividade que vai ser oferecida dentro da empresa, ela precisa ser possível, tá? O outro requisito que o objeto seja determinado. Como assim? Vamos dar um exemplo. Uma concessionária de veículos vende um veículo X por 30 mil, tá? Então, esse objeto, ele é determinado, ou seja, ele existe e tem o seu valor. O veículo X, ele custa 30 mil reais, tá? Ou o objeto, ele é determinável. O que seria um objeto determinável? Digamos que eu tenho um hortifruti e eu preciso vender as minhas frutas, os meus legumes, tá? E eu encomendo de uma pessoa
cenouras que eu quero revender no meu hortifruti, tá? Só que essas cenouras, elas estão plantadas, elas ainda não foram colhidas. Isso nada mais é que um objeto determinável. Ele ainda não existe, mas eu tenho certeza que ele vai existir e ele já tem o seu valor. Então, ele passa a existir a partir do momento em que as cenouras forem colhidas, né? E aí vão me fazer a entrega dessas cenouras e o valor dessas cenouras já foi acordado no contrato, né? O terceiro requisito de validade do negócio jurídico é a forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, todo negócio jurídico ele precisa ser documentado, né? Eu preciso passar para o papel. E não pode jamais, ele não pode ser contrária à lei, tá? Então, é isso que fala o artigo 104 do Código Civil, que fala a respeito da validade do negócio jurídico. Bom, nesse caso, a validade do contrato social depende do objeto lícito, possível, determinado ou determinável, né? Bom, outra cláusula que é obrigatória no contrato social é o capital social, uma cláusula de capital social. O capital social ele deve ser indicado pelo valor numérico e por extenso, mencionado o valor nominal de cada cota, que pode ser desigual, e o número total das cotas de cada sócio. Deve também ser declarada a forma e o prazo da integralização do capital social, cabendo ressaltar que, no caso da existência de sócio menor, o capital deverá ser totalmente integralizado. No caso do capital social ser integralizado com bem imóvel, deve ser descrito minuciosamente todos os dados de acordo com a matrícula no cartório de registro de imóveis, além de constar a autorização expressa do cônjuge, caso haja, né, no instrumento contratual. Salvo se o casamento, né, se esses cônjuges forem casados em regime de separação total de bens, né? Aí eu não tenho a necessidade de que ele autorize. Outra cláusula que é obrigatória no contrato social é a cláusula de responsabilidade dos sócios. Deve constar declaração dos sócios de que sua responsabilidade é restrita ao valor de suas cotas e solidariamente pela integralização do capital social. Isto tem previsão no artigo 1052 do Código Civil. Vamos ler o artigo 1052 do Código Civil. Vamos lá. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. A sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas, hipótese em que se aplicarão ao documento de constituição do sócio único, no que couber as disposições sobre o contrato social, né? Então, eu preciso determinar qual é a responsabilidade de cada sócio nessa cláusula de responsabilidade dos sócios, tá? E normalmente a responsabilidade ela está vinculada ao valor das cotas. Outra cláusula também que é obrigatória no contrato social é uma cláusula de prazo de duração da sociedade. Deve ser indicado no contrato social se o prazo de duração da sociedade ele é por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Se a sociedade tiver prazo de duração determinado, deve ser mencionada a data de início e de fim
da sociedade. Ah, professora, mesmo que seja por prazo indeterminado, eu tenho que ter essa cláusula, e eu vou ter que dizer lá que o prazo de duração da sociedade é por prazo indeterminado. Existe uma cláusula também que é obrigatória no contrato social, que é a cláusula de inexistência de impedimento para administradores. Deve ser inserido no contrato ou firmado em documento separado a declaração dos administradores sob pena de lei, de que eles não são impedidos de exercer a administração da sociedade. Normalmente, essa cláusula ela pode ter o seguinte teor, tá? Eu vou colocar lá, tipo, cláusula 10ª, declaração dos sócios. E aí eu vou escrever mais ou menos assim. Para os efeitos do disposto no artigo 1011 do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da lei, que não estão em curso em nenhum dos crimes previstos ali ou em lei especial, que possam impedi-los de exercer a administração da sociedade. Por quê? Nós já vimos em aulas anteriores que existem algumas situações em que a pessoa não pode, por mais que ela tenha plenitude da capacidade, ou seja, ela seja um agente capaz, ela não pode ser empresária, ela não pode ser um administrador, né? Ela tem um impedimento legal. E normalmente isso acontece com a função que ela exerce. Exemplo, o presidente da República. O presidente da República, ele não pode exercer a função de empresário. Ele é impedido legalmente. Então, é por isso que eu tenho que ter essa cláusula de declaração dos sócios, tá? Determinando que eles não têm nenhum impedimento legal. Outra cláusula obrigatória no contrato social é o foro. Foro, F-O-R-O, foro, que significa localidade. Deve ser indicado o foro da comarca competente para conhecer e processar eventuais conflitos que podem advir do contrato. Como assim? Bom, eu falei para vocês que o contrato social nada mais é que um acordo entre os sócios. E como todo contrato, como todo acordo, pode ser que tenha algum litígio depois, posteriormente. Pode ser que haja alguma adversidade. Se caso isso houver e eu não conseguir resolver amigavelmente, eu vou precisar resolver em algum lugar, né? Em algum poder judiciário. E essa cláusula ela vai determinar justamente a localidade em que eu vou solucionar este problema. Como assim? Eu posso solucionar em qualquer comarca, ou seja, qualquer cidade, qualquer localização. Isso vai determinar o que eu acordar com o meu sócio, aquilo que eu vou acertar com o meu sócio a respeito, tá? Existem algumas outras informações que são devidas no contrato social que a gente deve mencionar no contrato social, tá? Os sócios, eles podem inserir no contrato social outras cláusulas, desde que não tenham contrariedade com a lei vigente no nosso país. Deve ser indicados ainda a data completa e no local, no final, quando termina o contrato social, as partes devem assinar, né? Devem ser reproduzidos os nomes por extenso de todos os sócios, onde eles vão assinar, dos procuradores, assistentes e representantes, caso hajam no contrato social, né, na sociedade, e também as testemunhas. No caso de sócio menor de 16 anos, o contrato deve ser assinado somente pelo representante legal. E na hipótese de sócio maior de 16 e menor de 18 anos, o contrato deve ser assinado conjuntamente, tanto pelo sócio como por seu assistente legal. Todas as folhas que não são assinadas, né, porque só na última folha que deve ser assinada, todas as folhas do contrato social elas devem ser rubricadas pelos sócios. As testemunhas deverão ser indicadas pelo nome por extenso, o número do documento de identidade, órgão expedidor e a unidade de federação.
Bom, então essas são as cláusulas obrigatórias do contrato social. Como eu disse no início, os sócios eles podem estipular outras cláusulas que foram acordadas entre eles, até porque o contrato nada mais é que um acordo entre os sócios, tá? Mas essas cláusulas que nós mencionamos agora são as cláusulas previstas no Código Civil, que têm a obrigatoriedade de conter num contrato social para que ele tenha validade. Tá? Agora você já sabe fazer um contrato social. Vamos fazer um? Tchau, gente. Até a próxima aula.